Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tudo bom com vocês? Rafael Barba aqui, mais uma vez para gravar um vídeo aí para vocês. Hoje, pra gente comentar rapidamente aí uma questão que tá fervilhando aí na internet. Eu não ia gravar nada sobre isso, não ia gravar um vídeo sobre isso, mas eu fiquei refletindo e vendo muita gente falar e achei que está faltando alguma coisa nas análises do pessoal sobre essa questão aí de uma possível reaproximação entre o Ciro Gomes e o ex-presidente Lula, né? Segundo algumas fontes, o Ciro teria visitado o ex-presidente Lula no Instituto Lula, né? Para que eles acertassem não uma aliança, mas uma espécie de trégua, ou seja, vamos aliviar as críticas, né, de ambos os lados, né? O PT alivia para o Ciro alivia para o PT, para que ambos concentrem forças para combater o bolsonarismo, né? Para combater o governo de Jair Bolsonaro e chegar em 2022 com alternativas possíveis de enfrentamento nas eleições de 2022. Isso também, ao meu ver, é visando as eleições agora para as prefeituras e para as vereanças, ou seja, quando o Ciro acerta com Lula e Lula acerta com o Ciro uma trégua para que diminuam os ataques uns aos outros. Na verdade não são ataques, são críticas que uns fazem aos outros, né? O Lula critica o Ciro, o PT critica o Ciro, muita gente do PT critica o Ciro há um bom tempo e o Ciro critica o PT também há um bom tempo. Então chumbo trocado não dói para ninguém, essa é a minha visão. O Ciro pega pesado com o PT, algumas críticas eu acho que o Ciro exagera talvez um pouco em alguns pontos, peca ali em um aspecto ou outro, mas na maioria do conjunto das críticas do Ciro, principalmente no que tange a economia, no que tange a questão política, eu acho que o Ciro tem certa razão em fazer essas críticas. E o Lula, de lá para cá, também critica o Ciro, diz que nunca prometeu para o Ciro que iria apoiá-lo, então tem essas coisas que acontecem de ambos os lados. Então, mas qual é o ponto central? O ponto central, na minha opinião, é que eles já estão visando essas eleições, porque resta pouco mais aí de 20 dias aí para as eleições acontecerem. Então eles querem que, amenizando essas críticas, talvez consiga que mais vereadores e mais prefeitos de ambos os partidos possam chegar tanto à prefeitura quanto à vereança. Então esse seria uma primeira leitura que eu tenho feito a respeito dessa aproximação do Ciro com o Lula, do Lula com o Ciro, para agradar todo mundo, né? Acho que essa é uma coisa que muita gente na esquerda ou nas esquerdas, né, gostariam que acontecesse. Afinal de contas, Lula, como ex-presidente do Brasil, uma figura histórica, representante de um partido de centro-esquerda forte como o Partido dos Trabalhadores, e o Ciro sempre foi um progressista, né? Muitos dizem que o Ciro é mais um cara de centro, que o Ciro não seria um cara de esquerda, né? É uma análise, eu respeito, mas eu sempre considerei o Ciro um cara de centro-esquerda. Não considero o Ciro um revolucionário, até porque ele mesmo já admitiu que não é um revolucionário. O Ciro estaria no campo ali dos reformistas, estaria no campo ali do social-democrata, tanto é que ele é um dos fundadores do PSDB, né, o Partido da Social Democracia Brasileira, né, que depois se deturpou todo, mas o projeto original era esse, era fazer um partido baseado nas experiências de sociais-democracias pela Europa. Então era um partido social-democrata que depois se deturpou, e o Ciro estava ali no começo na montagem desse partido e do programa do partido. Depois se desiludiu e saiu, como todo mundo já conhece a história do Ciro. E aí ele sempre foi passando por diversos outros partidos,
já foi do PSB, do Arraes, né? Do Miguel Arraes, já foi do PPS e hoje está no Partido Democrático Trabalhista, que é do PDT, figura história Leonel Brizola. Então o Ciro tem se encontrado com mais força no trabalhismo, né? Corrente que ele está tentando reestruturar no país com a ajuda de outros pedetistas ali. Então seria ali um projeto nacional de desenvolvimento, seria um desenvolvimentismo com influência getulista e tal. Então eu coloco o Ciro no campo da esquerda. Muita gente não coloca, mas eu, Rafael Barba, coloco o Ciro nesse campo, mesmo que seja um campo de centro-esquerda, mas coloco ele no campo da esquerda. Então, um outro aspecto que eu queria levantar dessa aproximação Ciro e Lula, apesar de ser uma reaproximação, se ela realmente aconteceu, se ela realmente está acontecendo, eu acho que é muito importante, mas não é decisiva para as eleições de 2022. E por que eu digo isso? Porque os movimentos sociais não estão mais tão atrelados a partidos, ou pelo menos não estão mais tão atrelados a figuras históricas de partidos, né? É óbvio que você tem alguns movimentos que são lulistas e alguns que são ali mais ligados ao PSOL, ali você tem o MTST com o Boulos e tal. Então hoje eu vejo muitos desses movimentos sociais no Brasil muito identificados com o Guilherme Boulos. Portanto, nem sempre uma aliança política de peso como Lula e Ciro pode resultar numa vitória em 2022, porque nós não sabemos se o povo vai estar com essas lideranças. E o que nós precisamos fazer é derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, que ainda tem uma porcentagem grande do eleitorado brasileiro, porque o Bolsonaro acabou de ganhar, ele vem se diluindo, mas ainda tem um núcleo duro muito forte de apoiadores, né? As pessoas não estão abandonando com tanta facilidade assim a ideia de ter um presidente de direita, de extrema direita, liberal, né? Porque Bolsonaro nem sabe o que é liberalismo, né? Nunca leu um livro a respeito disso, nem mesmo o prefácio, né? Não sai nem do prefácio, ou na verdade nem começa um prefácio. Quem é mesmo ali o liberal é o Paulo Guedes, e é um liberal mofado, né? Eu diria que é um liberal que não estudou, que não se atualizou, ele ainda está com a cabeça lá na ditadura do Pinochet, né? Que, como eu já disse no vídeo anterior, já está derrotado moralmente, né? Porque o povo chileno, que, diga-se de passagem, complementando aqui a minha análise, não estava vinculado a nenhum partido quando iniciaram-se as manifestações há um ano atrás, lá em outubro, e o povo na rua é que foi decisivo para a vitória no Chile. Então eu acredito muito nisso, acredito que num período pós-pandemia a gente vai precisar sair para a rua, e aí quando a gente sair para a rua, quando o povo brasileiro começar a sair para a rua para reivindicar a postura do governo Bolsonaro, para reivindicar as coisas ao governo Bolsonaro, para cobrar, para pressionar, nós vamos precisar das lideranças políticas bem estabelecidas e de preferência, não diria unidas, mas eu diria pelo menos ali atuando no mesmo campo, atuando no mesmo lado. E aí sim seria possível que as pessoas nas ruas, os movimentos sociais, escolhessem quem eles querem apoiar para dar aquele apoio. Não sei se futuramente essa aliança entre Ciro e Lula criaria uma chapa Ciro e Lula, não sei se criaria uma chapa Ciro Haddad, não sei se criaria uma chapa Ciro Rui Costa, porque o Rui Costa é um cara que não pode mais ser reeleito na Bahia, e aí talvez o Rui Costa saia para ser candidato, talvez o PT puxe ele para ser candidato a vice, uma coisa. O Lula disse que não será candidato a presidente da República e deu a entender que o Ciro, o Haddad ou o Flávio Dino poderiam ser lideranças para a esquerda em 2022. Então esse foi um aceno do Lula para o Ciro,
Vamos ver como que isso se encaminha para os próximos dias. Acredito que o Ciro tenha dito várias vezes que não gostaria mais, que não buscaria mais aliança com o PT, que ele não acredita que isso aconteceria, que ele não acredita que o Lula o apoiará para ser cabeça de chapa, porque eu até vi uma entrevista dele esses tempos, ele disse que o Lula sempre fala que vai apoiar e na hora H nunca apoia. Aconteceu isso com a Dilma, né? Sempre dizia que iria apoiar o Ciro, e aí na hora H decidiram pela Dilma e jogaram o Ciro de escanteio. Então, existem ainda muitas rusgas, né, nesse processo, mas existe também uma amizade de longa data e existe também um respeito mútuo. Eles se respeitam, apesar das discordâncias e apesar do Ciro ter críticas muito duras em relação à questão política do Lula. Na questão processual, o Ciro sempre defendeu o Lula, disse que ele foi preso injustamente, sempre esteve ali ao lado na questão jurídica, mas na questão política, Ciro tem várias críticas e severas críticas ao PT e ao Lula. Então, vamos ver como que isso se encaminha no futuro. Eu tenho uma tendência a achar que isso não vai se concretizar numa chapa com o Ciro do PDT e um petista juntos. Não sei, acredito que isso não vai acontecer, mas nunca se sabe, né? Estamos aí e vamos aguardar o que vem para 2022. Mas eu acho que o povo na rua, ali alguns meses antes da eleição, ali depois que passar a pandemia, talvez ali no meio de 2021 para frente, depois que a gente tiver uma vacina, eu acho que o povo na rua pressionando e demonstrando com quem que eles querem estar, não é? Porque não adianta fazer uma chapa Ciro e Lula se o povo não estiver junto. Então o povo tem que estar junto para a gente derrotar o bolsonarismo e derrotar o Bolsonaro, né? Porque o que acontece, gente? Isso é uma outra questão aqui que dá pra gente comentar aqui nesse vídeo rapidamente antes de eu terminar. Nós precisamos vencer o bolsonarismo, não é o Bolsonaro apenas. Porque o que acontece? Nós podemos vencer o Bolsonaro, mas se o bolsonarismo continuar vivo, o bolsonarismo vai eleger Dória, vai eleger Huck, vai eleger o velho da Havan, entendeu? Então a gente precisa derrotar o bolsonarismo. Por isso que eu acho que essa aproximação do Ciro com o Lula tem um simbolismo importante para o campo da centro-esquerda e da esquerda. Beleza? Então fiquem aí com essas provocações que eu lancei. Pensem, reflitam, façam comentários aí no vídeo. Deem um like aí para fazer o vídeo se espalhar aí, porque para a gente vencer esse algoritmo do YouTube é uma dificuldade gigante. Então conto com vocês aí, galera. Boteco Connection tá tentando crescer, tentando levar mais conteúdo para vocês. E tamo junto. Dá um like aí, curte, compartilha. É nóis. Rafa Bence aqui, Rafa Barba. É nóis, galera. Um abraço. Até mais. Fui.